Uma das coisas mais pedidas, mais vistas, mais duvidadas ou muito menos não aceitas são as questões que trazemos em relação à nossa vida, ao nosso matrimônio, ao nosso namoro, à nossa relação estável ou não com alguém. São coisas que realmente nos afligem muito, coisas que realmente eu ouço, coisas que realmente, depois que muitas pessoas acabaram lendo o livro, o Amar é Despir a Alma, que escrevi há alguns meses, trouxeram algumas dúvidas dentro de sessões, dentro dos nossos encontros, que nós acabamos fazendo nas sessões, nas terapias. E quero deixar alguns pontos aqui, principalmente da parte do primeiro capítulo. E que isso eu espero que ajude a vocês refletirem, e qualquer dúvida, e de repente se isso provocar você, se isso mexer com você, ou se isso falar, olha, faz sentido para mim, eu gostaria de ver um pouco mais, estou aqui, tem o livro também à disposição para vocês, mas eu acho que o mais importante é nós assumirmos exatamente o que é difícil de assumir, que é a culpa e a responsabilidade das coisas. A primeira parte do capítulo que eu começo, eu falo de um grande amor, que na verdade a relação de um amor que as pessoas hoje se colocam, e esse amor eu coloquei sempre como mal entendido. Quando nós colocamos o valor do amor para uma relação que está ainda em começo, ou ela já está em relação estável, ela ainda está num momento de paixão. E essa paixão não é o amor, porque o amor é exatamente quando deixamos de existir da função paixão, que a função paixão, da parte da neurociência que colocamos, é a parte da dopamina, é a parte do novo, do sempre intenso, das coisas que sempre surgem para poder acalorar, tanto na sexualidade, como em encontros, em baladas, em bares, em situações, churrascos, viagens, enfim, tudo aquilo que colocamos ali para isso ferver. E isso se confunde com o amor, porque hoje realmente as pessoas, o valor do amor, ele é colocado como eu amo tanto uma pessoa, como eu amo um carro, como eu amo um chocolate, como eu amo essa comida, como eu amo algum objeto. Então, as palavras, como vamos colocar das antiguidades, Confúcio, ele trazia como você poder colocar as coisas nos seus lugares, e depois veio Aristóteles pedindo para você chamar as coisas pelo seu nome. Então, as pessoas se confundem ainda muito com o lance de amar, estar apaixonado. No primeiro capítulo, eu coloco justamente dessa fantasia. Quando nós fantasiamos de amor, uma paixão, isso acaba nos cegando para muitas coisas, principalmente quando se relaciona a futuro. O valor do futuro, ele só está apegado ao valor quando você realmente entende o presente, com quem você está e o que você quer. Para isso, nós buscamos um propósito. Não adianta você fazer as coisas sem um propósito. Você fala, bom, eu gostaria de estudar isso, mas qual é o propósito? Eu me formar ou eu estudar? O meu propósito, eu quero fazer isso, então você tem que ter um propósito. Na verdade, ninguém vai falar para você o que você deve fazer, mas sim, você vai se auto-intitular, eu gostaria de fazer isso, eu vou me sacrificar a isso.
Esse é o propósito. E vai ser o propósito tanto de um estudo, tanto de tocar um instrumento, tanto de aprender uma língua nova, como de casar, como de poder ter um filho, como de poder ter uma família. Esse propósito vem a partir do momento do deixar de ser apaixonado. A paixão, ela existe como dopamina para você poder se conectar aos valores de prazer. É o que a gente chama de hedônico. É o que a gente chama de quando nós trabalhamos pela satisfação meio que importante a ser feliz naquele momento. E é legal isso, muito legal. Porque muita gente gosta de gostar. Muita gente gosta de ficar se apaixonando sempre, por isso que há várias trocas. Então, quando eu coloco na primeira parte do capítulo da fantasia, é exatamente isso que eu falo. Quando você coloca um relacionamento como um valor fantasioso, ele está sendo uma representação de um teatro. Por quê? Porque você se veste para encontrar a pessoa, você corta o cabelo, você faz o melhor para poder estar ali. Isso é uma fantasia, porque você está realmente trazendo um momento que não é seu, mas que vai valer para os dois a partir do momento que vocês estão juntos. Então isso vai levando um tempo. Então, olha, eu estou indo para uma casa, eu estou alugando um sítio, eu estou alugando um carro, eu estou alugando... Então você está se fantasiando de um futuro marido. Porém, essa fantasia não é a realidade sua. Isso daí é um momentâneo, isso aí são dopaminas, né? É um sistema dopaminérgico que você está toda hora jogando ali para poder realçar essa paixão para a pessoa. E isso quando há algo um pouco mais, vamos colocar, sério, isso acaba. Então quando você, no primeiro capítulo mesmo, eu coloco ali pelo valor do espelho, você acaba trazendo ali como se fosse um espelho mágico que vai refletir uma idealização. E essa idealização geralmente é muito perigosa, porque você trabalha com uma coisa chamada narcisismo. E o narcisismo, diferente do que as pessoas pensam, que o narcisismo é aquela pessoa vaidosa, que fica se penteando, isso é vaidade, que é diferente de narcísico. O narcísico, ele aproveita daquilo que você tem, que você exatamente, esse espelho que ele quer que você enxergue nele, ele realmente não é nada. A pessoa que é narcísica, ela se alimenta do elogio do outro. A pessoa narcísica, ela é vazia. A pessoa narcísica, ela precisa de alguém do lado dela para reforçar tudo aquilo que ela faz. Para poder ser, vamos colocar, para poder ser reafirmada de uma roupa nova, de uma grife nova, de uma coisa que ela fez, e isso vai chancelando ela dentro de um relacionamento da paixão. Porque isso, quando começa a virar realidade, quando a gente entra realmente num relacionamento que vai se durar, perpetuar, que quando você vai se sacrificar, que daí é o casamento, que é diferente da relação estável, né? Porque hoje, pela lei, a união estável se coloca para você ganhar benefício, ok? Mas o casamento, pelo valor religioso, ele se coloca pelo valor de renúncia. Então, por exemplo, se você quer transar pra caramba, se você quer fantasias loucas, se você quer realmente essa dopamina legal, não case, certo? Namore, sempre fique apaixonado, sempre fique nisso. Por quê? Porque casou é renúncia. Não que você fale, mas eu sou apaixonado pela minha mulher. Não. Às vezes você pode estar num sentimento que você fala, olha, eu quero alguma coisa a mais e eu gostaria de criar um clima para isso. Mas às vezes a rotina, né? A pessoa está ali numa situação que você não tem ela quando ela está em namoro, não está quando ela está apaixonada. Porque quando você tem uma rotina que depois sai do valor real da conquista,
você vai entrar numa rotina totalmente limitada. Realmente, é só por aquela pessoa, é pela aquela pessoa, é por ela. Aí a gente acaba enxergando qual é esse valor narcísico. O que eu quero ou não. Eu quero estar com a vaidade, sim. Eu quero estar bem para aquela pessoa, sim. Mas se eu não preciso desse chancelar a toda hora. Porque, na verdade, essas conquistas vão ser juntas. Então, não adianta eu falar, eu vou alugar um carro bonito porque esse dinheiro vai estar saindo do casal. Né? Essa roupa bonita vai estar saindo do casal. E se eu quiser ainda continuar com esse meu comportamento de solteiro, estando casado, eu estou realmente mentindo para mim, vivendo essa fantasia. Então, a dopamina é um valor que você trabalha quando você está na paixão, nessa primeira parte, antes de você assumir um relacionamento de verdade. Quando você você assume, né, um relacionamento verdadeiro, você entra para o lado serotoninérgico. Você trabalha com a racionalidade dentro dos valores que você tem. Então, não é mais aquele fogo de antes, não é mais aquelas viagens de antes. E muita gente quer manter para poder se achar ainda no valor de responsabilidade. Você pode fazer sim, mas não é mais que nem você tinha antigamente. E muita gente começa a criar sombras. Nós temos sombras. 50% sombra, 50% luz. Né? Se nós pegamos por Jung, que ele falava exatamente isso. Né? Tem o Freud, né, que explica do inconsciente. E tem essa parte do Jung que vem para essa parte das sombras, dos arquétipos, né, da ânima, do ânimos. Mas isso é um outro assunto que eu joguei um pouco mais para frente do capítulo. Mas só para contextualizar também, para não ficar um vídeo muito grande. Então, só para chancelar isso para vocês, que a principal vertente, quando vem a verdade, eu coloco aqui que vem a frustração. E essa frustração cai a fantasia. Cair na fantasia, a fantasia narcísica da pessoa. E muita gente, infelizmente, não consegue sair do personagem, porque a máscara ainda continua colada nela. Ela ainda continua ela precisa disso para poder viver. E ela, ao mesmo tempo, não quer renunciar àquela pessoa ao qual ela não quer se apresentar como verdadeira. Então, no meio do capítulo, eu até fiz algumas observações aqui, isso do primeiro capítulo, tá? Do livro. Eu coloco aqui, essa figura não chega sozinha, ela carrega projeções, arquétipos, fantasias, expectativas infantis e sombras herdadas de gerações. Ou seja, papai e mamãe tem muito a ver com isso que você vai sofrer, sim. Ou não sofrer, depende da sua escolha, no seu casamento. Então, se você teve uma criação ao qual você teve uma figura masculina, um pai presente, uma mãe na figura feminina presente a você, vai ficar muito mais fácil disso ser compreendido. E, de novo, quando eu falo figura masculina, o pai sendo masculino dentro do valor testosterona, dentro do valor autoritário, ele vai estar trazendo para você responsabilidades ao qual você não vai se sentir mal de dentro desse casamento, que você renuncia, porque matrimônio quer dizer você se sacrificar pela mulher, pela matriarca, e você trazer o patrimônio que é do pai. O pai tem que prover. Então, esses valores são passados de geração em geração. Se você não teve um pai, não importa de sangue, porque dentro da história de Deus, né, Jesus Cristo, né, ele começou e terminou com a adoção. Então, começou como filho do carpinteiro e terminou como entregando, né, João para Maria, falando, agora essa é sua mãe e esse é seu filho. Então, esses valores passados de geração para geração são valores que quando você entra dentro de um relacionamento, você aceita do jeito que é e você não espera que isso nunca mude, porque isso faz parte do matrimônio. E você tenta dar até o fim o seu melhor, porque você tem alguém por se sacrificar.
Você é o patriarca. Então, é você que está trazendo o patrimônio àquela família. E a matriarca, sim, ela é responsável por ter o valor da feminilidade, por estar presente dentro do casal. E há um complemento. Esse complemento se faz a família. E isso é difícil ter dentro de um relacionamento de namoro ou de uma relação estável. Porque ninguém vai querer que o Estado, que de repente uma relação, vamos colocar, feita pelo Estado, porque o Estado, eu estou falando na hora que você vai entrar numa ação judicial, tem relação estável? Tem. Quem fez isso não foi Deus, ok? Você está entrando na lei dos homens. Maldito o homem que acredita em outro homem. Ok. Então, para a gente dar uma resumida aqui, a parte herdada de valores. Você é responsável, sim, por tudo aquilo que você herdou e o que você vai passar. Porque também os seus genes estão nos seus descendentes. Então, se você não foi um bom filho, provavelmente você não vai ser um bom pai. E figura de pai é a figura de homem. De repente você não teve um pai legal, mas teve um professor legal, teve um tio legal, teve a figura de um amigo legal. Então isso você fala, beleza, olha, gostaria que meu pai fosse que nem esse cara. Mas não foi, mas você usa o melhor exemplo. Porque dentro do nosso neurônio espelho, de novo, voltando para a neurociência, nós refletimos as pessoas que estamos andando junto. Se eu começar a andar com pessoas que realmente traem, são viciadas, eu vou achar aquilo comum, porque vai fazer parte da minha vida. Se eu for diferente, que vai ser estranho, né? Então, o ambiente, sim, vai deixar com que toda essa minha disciplina seja jogada por ladeira abaixo, ok? Então, para a gente só terminar aqui rapidinho, para dar meus 20 minutos de vídeo para eu fazer depois algum corte, alguma coisa, eu falo o primeiro capítulo, tá? Eu falo nesse capítulo, tem muita coisa, muitos detalhes que até se quem quiser, de repente a gente pode estudar junto, a gente pode fazer uma sessão junto, uma anamnese junto disso. Mas eu falo nesse final desse capítulo, que exatamente aqui, deixa eu ver aqui, nessa página aqui, na página 26, o amor que acolhe a sombra não é mágico, ele é sagrado. Aí eu coloco como um valor final, de alguém que nos veja e que fique, e mesmo sem mágica, transforme tudo. Então, quando eu coloco do valor de mágica, quando você coloca a mágica, é quando você coloca o valor da pessoa se surpreender com aquilo que realmente você vai dar para ela. A expectativa é muito legal. Você ser verdadeiro, você conversar, você realmente se deixar a verdade. Olha, eu não tenho condições, olha, eu tenho condições, vamos fazer junto? Agora o problema é o seguinte, você tem que fazer. Não. Se eu não tenho condições de sustentar eu mesmo, como eu vou sustentar uma mulher, ou no caso, né, uma companheira, ou X, um companheiro, e como eu vou sustentar os meus filhos? Porque isso tem que ser tudo feito num namoro, tudo feito dentro de uma conversa, tudo feito dentro de um diálogo. Diálogo entre duas pessoas, não um monólogo. Enquanto você se calar, enquanto você se deixar pelo outro, e depois a gente se acerta, isso, no final das contas, vai se separar. Porque tudo que não é combinado, toda empresa que não tem contrato, tudo que fazemos na informalidade, no final das contas, não é nosso. Então, dicas do primeiro capítulo. Cuidado com os narcísicos, cuidado com os valores que você promete para alguém, cuidado com quanto você se relaciona, porque quanto mais pessoas você se relaciona, mais dessensibilizado você vai ficar. Quanto mais chute você toma, concorda que aquele lugar vai doer menos? Então, se você chegar a uma pessoa que de repente é a pessoa da sua vida, pode ser que você esteja dessensibilizado para aquilo. E daí você perde a chance da sua vida, porque justamente você está esperando uma paulada. Então,
nessa primeira parte, eu falo exatamente disso. Vencermos os nosso narcisismo, nossas vaidades, de novo, nossos caprichos para com quem estamos e tentarmos fazer o melhor. Por quê? Porque o valor do amor, o amor, ele existe em todos os lugares. Você não acaba com o amor nunca acaba. Que nem o casamento nunca acaba. Quem se casou ali com o valor de Deus, quem que se casou, que fez o matrimônio, que fez um casamento, você vai ser casado a vida inteira. O que Deus uniu, o divórcio é um divórcio do homem. Não tem nada a ver com o divórcio de Deus. Quando você tem um sacerdote ou alguém que te una pelo valor de Deus para alguém, esse valor é para sempre. A não ser que você fique viúvo ou que fique viúva a esposa. Aí você consegue sim se recomeçar. Mas isso são valores bíblicos, de novo. Cada um tem sua crença. Eu prefiro trabalhar com religiosidade do que com religião, porque cada um vai ter a sua e cada um vai ter sua crença, vai ter seus ritos. Isso é muito positivo para cada casal, para se permanecer. Mas, primeira coisa, respeito, valores. E principalmente, se for amar alguém, e se for colocar o amor como valor, lembre-se, você deve fazer esse valor do amor sempre intenso, sem exigir nada de ninguém, porque quem está escolhendo amar é você, não o outro. Não exija que o outro te ame. Você, como homem, tem sim que amar a mulher. Agora, não exija que mulher ou filho te amem. Isso daí é carência. Se você exige isso e você fica frustrado com isso, isso causa um monte de doença, negação. Isso causa problemas de dores, isso causa problemas até oncológicos. Porque você acaba desregulando todo o seu sistema endócrino, todo o seu sistema nervoso central, você se desestabiliza. Então, lembre-se, amor é uma coisa que você escolhe fazer. Se não, fica na paixão. E lembre-se, quanto mais paixões você tiver, menos sensível você vai estar para um amor de verdade. E não é os calos, as experiências que vão te dar, mas sim os valores que você deixou de ter a partir do momento que você ignorou quem você foi. E que você teve preguiça, eu acho, de se tornar uma boa pessoa. Por falta, às vezes, de conhecimento mesmo. Por estar em vícios, por estar, de repente, dentro de situações que realmente não te propuseram isso. Mas você sabe que você tem uma chance. E se você casar, de novo, por causa de uma intimidade, por causa de um prazer, por causa de um interesse, já está errado. Porque quando você casa, você faz o contrário. Você tira toda essa máscara, você tira toda a sua vaidade e você começa a se significar para alguém. Para poder sim aí ter frutos, para poder gerar alguém que possa sim te representar de algo que você foi para alguém. Então seja um bom marido, que nem seja uma boa esposa, para poder ser uma boa mãe. E para esses valores serem passados. Porque quem manda no casal, quem domina o casamento é o próprio casal. Não há terceiros. Se você precisar de uma ajuda, se você precisar de algum auxílio, você deve sim colocar-se à disposição. Eu preciso de um suporte para isso. Mas a vida, o casal, é eu, minha esposa, meus filhos. Essa é a família. Essa é a família que nós colocamos hoje como família tradicional, não a tradicional que temos, porque realmente estamos em 2026, mas são os valores que vamos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, e aqui aqueles filhos que nós temos, que nós teremos ou temos, que eles um dia saiam de casa, porque a gente vai criar os filhos para o mundo, e que eles saiam de casa e depois eles sintam saudade de voltar.
mas não exijam que eles voltem. Porque é aquele famoso. Primeiro, você faz a condução. Você fica na dianteira. Você está levando a sua família. O pai e mãe está levando os filhos. A ideia é que você um dia fique no descanso e que os seus filhos te conduzam, te levem. E depois que você vire o step desse filho. Quer dizer, eu estou ali. Se você precisar, você vai ser lembrado. Porque você deu o quê? Amor. E quando você dá amor, você não cobra de ninguém. O amor, ele é escolhido. Então, quando você pega uma criança no colo, quando você escolhe amar alguém, um filho, ele é 50% seu e 50% da sua esposa. A sua esposa é 100% sua. Porque você escolheu, você não escolheu os seus filhos. Você teve que ter alguém para poder gerar os seus filhos. Então é 50-50. Agora, sua esposa é 100% sua responsabilidade. Então, os filhos não pediram para nascer, mas vocês escolheram que eles nascessem. Agora, sua esposa, você escolheu. Então, a responsabilidade é muito maior quando nós se reparamos ao valor de estar com alguém. Então, o amor é do jeito que é, não espere que ele mude e tente fazer cada dia o melhor, para ele poder florescer melhor para vocês. Isso fala no primeiro capítulo. Depois do segundo capítulo eu já falo aqui um pouquinho mais... eu ando aqui um pouquinho mais falando, deixa eu ver aqui, ó, sobre amores e feridas. Aí já é um pouquinho mais da nossa parte de inversão de valores e tal, tá bom? Então eu posso fazer depois um outro vídeo falando disso. Mas senti a necessidade de fazer esse vídeo, como já fazia tempo que eu não colocava nada, e pela a experiência, ainda bem que eu tive de vários acontecimentos, de vários fatos, nesses últimos meses. Então, me sinto aqui leve por poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, ó, meu livro aqui, vou ver se eu deixo aqui as informações junto com o vídeo, como vocês conseguem adquirir, ou senão a gente pode combinar para eu entregar para vocês, para a gente poder conversar, né? Se de repente isso surgiu algum efeito em você e você sentiu vontade de conversar ou falar de alguma coisa a mais, ou de repente eu posso te ajudar em alguma coisa a mais, né? Dentro desses meus estudos, que agora são eternos, tá bom? Estou aqui à disposição. Obrigado por me ouvir nesses 27, quase 28 minutos aí de vídeo, tá bom? Obrigado, até a próxima.